Olá, moçada, salve, salve, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Estamos aí para nós finalizarmos, né? Vamos trabalhar hoje a nossa última aula. Essa aula, pessoal, ela está conectada à primeira aula que o Dodô deu, né? A aula 1 de História B é Iluminismo. Daí essa aula, que é a última da História A, ela está conectadinha com aquela aula 1, que é o Iluminismo depois da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e aí segue a sequência de Idade Moderna. Pessoal, repare aqui, ó, eu coloquei revoluções inglesas. Por que no plural revoluções inglesas? Porque, na verdade, nós temos duas revoluções. A Revolução Puritana e a famosíssima Revolução Gloriosa. É um tema que cai muito em prova, pessoal? Não é um tema muito cobrado. Ele, inclusive, é o que a gente chama de temas periféricos, tá? Ou seja, você muitas vezes tem um tema central e a Revolução Inglesa aparece de forma periférica. Por exemplo, para você entender a Revolução Industrial, tem que entender a inglesa, tá? Nada impede de você trabalhar primeiro a industrial por conta de uma sequência necessária, tá? Nada impede. Mas a Revolução Inglesa, ela, por exemplo, pode aparecer numa prova, numa questão de Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial é o tema central, Revolução Inglesa é periférica, tá ok? Beleza? Da mesma forma como quando a gente fala de Iluminismo, né? Iluminismo é um tema central, Revolução Inglesa é uma temática periférica. Sempre isso, tá? Então, pessoal, a Revolução Inglesa, normalmente, ela não é aprofundada. Nós vamos dar uma aprofundadazinha nela para você entender, não decorar, mas entender todo o processo. Pessoal, é uma aula curta, tá? É uma aula curta, tranquila, fácil, tá? Mas eu tem um momento aqui que eu sou obrigado a explorar com vocês, tá? Uma sequência cronológica. Mas não é para assustar, não. A sequência cronológica é só para vocês entenderem como que se criou o parlamentarismo que hoje é tão falado. Por exemplo, com relação ao Chile, né? O Chile, a população foi às urnas e, por plebiscito, decidiu mudar a Constituição. Uma das temáticas da Constituição nova do Chile é se o Chile continua presidencialista ou se passa a ser parlamentarista. Praticamente toda a Europa ocidental, a gente pode até chamar assim de Europa mais desenvolvida, ela é parlamentarista. Inclusive o leste europeu, que durante muitos anos esteve sob a influência do Partido Comunista, muitos países são também parlamentaristas. Então, para você entender um tema que é tão importante nos dias atuais, para compreender o mundo, para você entender isso, é necessário entender a Revolução Inglesa. Aí, pessoal, eu montei um esqueminha aqui na lousa branca, eu vou pedir para a Eulália vir comigo, para você começar a entender com segurança, tá? E ao mesmo tempo, de forma bem facilitada, a Revolução Inglesa. Turma, Revolução Inglesa, aí eu botei aqui, ó, no plural, revoluções inglesas. Então eu tenho aqui as duas revoluções inglesas. A Revolução Puritana, tá? Que a gente pode chamar também de primeira fase de uma rebelião, já vou explicar por quê, e a Revolução Gloriosa. Por quê, turma? Por que a Revolução Gloriosa é a mais importante? Porque a Revolução Gloriosa, ela culmina no Bill of Rights. E o que é o Bill of Rights? É a Declaração de Direitos, ou petição. A petição de direitos. Tá? E com o Bill of Rights, que é de 1689, vou dar uma puxadinha aqui, ó, 1689, tá? Você tem a instituição do parlamentarismo na Inglaterra. Então você tem o parlamentarismo e a partir da experiência parlamentarista inglesa, começa a ganhar corpo o pensamento iluminista. Tá? Então, gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra coisa super importante e muito fácil de entender sobre a Revolução Inglesa. Então, pessoal, nós tivemos duas revoluções, as duas são burguesas, a burguesia coordenou as duas revoluções, ela culmina no Bill of Rights, que é a petição de direitos, né? Um conjunto de leis que existe até hoje na Inglaterra, 1689, existe até hoje na Inglaterra, tá? Até hoje, onde essa lei, ela normatizou o parlamentarismo inglês.
tá? Onde muita gente brinca, né, que a rainha da Inglaterra reina, mas não governa, é porque quem governa é o parlamento. E o parlamento, nesse caso inglês, deu mais estabilidade à vida política. E por que isso é importante, pessoal? Porque, por exemplo, o Canadá, ele é parlamentarista. O Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá. Mas o Canadá tem na rainha da Inglaterra a sua figura mais importante. Então, a rainha da Inglaterra, ela ainda é a chefe de Estado do Canadá. Chefe de governo é o primeiro-ministro. Chefe de governo da Inglaterra, primeiro-ministro. Chefe de governo do Canadá, primeiro. Chefe de governo da Austrália é o primeiro-ministro, tá? Ou a primeira-ministra. Sempre assim. Mas a rainha da Inglaterra ainda é a chefe de Estado desses países. Então, Austrália, Canadá, ainda tem na rainha da Inglaterra a sua figura, né, que representa o Estado canadense, o Estado australiano. Beleza? Tanto é que na Austrália nós temos a moeda, o dólar australiano, que tem a imagem da rainha da Inglaterra. Beleza? Então, pessoal, essa aqui, ó, é uma breve história da importância da Revolução Inglesa. Então, a Revolução Inglesa, ela gera o pensamento iluminista. Aí eu vou pedir para a Eulália me acompanhar aqui, pessoal. Ó, bem rapidinho, para não ficar muito chato e voltar, é a última, tá? Depois a gente vai para a lousa digital. Ó, então aqui, pessoal, uma breve linha do tempo. Revolução Inglesa incentivou, contribuiu para o iluminismo, tá? Para o iluminismo, e o iluminismo provocou outras revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. E aí, turma, para a gente associar o Brasil nesse processo todo, eu botei aqui embaixo a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, ela tem uma influência do iluminismo, tá ok? Então, turma, qual é a pegadinha que aparece muito em prova? Aparece assim, ó, o iluminismo gerou revoluções burguesas, certo? Aí ele cita a Revolução Americana, Industrial, Francesa e Inglesa. Se ele botar a inglesa, tá errado. É normalmente onde está a pegadinha. A Revolução Inglesa, ela não vem depois do Iluminismo. Ela é a inspiração do Iluminismo. Então, a Revolução Inglesa gera o Iluminismo, tá? E não o contrário. Agora, aqui sim, o Iluminismo gerou as demais revoluções que a gente chama de revoluções burguesas, tá ok? Aí, pessoal, só um dado muito interessante. A Revolução Francesa, ela é uma das mais famosas, né? A Revolução Francesa e a Revolução Russa acabam sendo as mais famosas que a gente tem, tá? Mas a Revolução Inglesa, que pouca gente fala, ela ocorreu 100 anos, exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa. Olha aqui a Revolução Francesa. Ó, tá aqui, ó, 1789. Revolução Francesa, 1789. E, rapidinho, olha, e a Revolução Inglesa? Ó, 1689, a última fase. Então, a Revolução Inglesa, tá, o final da Revolução Inglesa ocorreu 100 anos antes da Revolução Francesa. E se eu pensar na Revolução Inglesa, nas suas origens, ela ocorreu, né, 150 anos, basicamente, antes da Revolução Francesa. Então, a francesa é mais famosa, mas a inglesa tem ali o seu valor e é muito importante. Beleza? Galera, vamos então aqui, ó, a nossa lousa, só para a gente organizar, sistematizar o nosso conteúdo de Revolução Inglesa, tá ok? Como eu falei, pessoal, é uma aula curta, é uma aula tranquila, mas a gente precisa passar por 3 fases de aprendizagem que são muito importantes. Vamos começar então aqui, pessoal, pela primeira, tá? A Revolução Inglesa, então, galera, a Revolução Inglesa, você sabe que a Revolução Francesa derrubou o rei. A Revolução Francesa instituiu a burguesia no poder. E a Revolução Francesa, ela torna a França um país onde rompe-se com o feudalismo. Beleza, beleza. Mas tudo começa na inglesa. Então, turma, aquilo que você botou na francesa, que você já sabe, agora você vai fazer uma transferência para a Revolução Inglesa. Então aqui, moçada, é uma luta anti-absolutista, assim como na França, na Inglaterra também. É uma luta aqui, pessoal,
protagonizada pela burguesia, a burguesia que assume a dianteira nessa luta, tá? Então é uma revolução burguesa, ela só não é depois do iluminismo, mas é uma revolução burguesa. Aqui, pessoal, instalou o parlamentarismo na Inglaterra, a Revolução Francesa também instalou, né? A primeira fase da Revolução Francesa coloca uma monarquia parlamentarista. Nós vamos ter uma monarquia, depois é que o rei é decapitado. Mas você tem o parlamentarismo na França, por inspiração da Inglaterra. Tá? Então, ó, igualzinha a francesa. Igualzinha, só que ela vem antes. A gente sempre fala de França e esquece a inglesa. Tá? Ó, então, instalou o parlamentarismo e a dinastia que perdeu o poder. Isso, aí tem aquela decorebinha que eu acho chata, mas é necessária. A dinastia que perdeu o poder foi a dinastia Stuart, tá? Qual foi a dinastia que perdeu o poder na França? A dinastia Bourbon, ela sempre é lembrada, né? Mas a França, ela tem uma vantagem que na França todo mundo é Luís, né? Lembra que eu sempre falo isso? É Luís XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, tá? Sempre tem ali um Luís para contar a história. Então é a dinastia Bourbon. Aqui é a dinastia Stuart. Então, pessoal, essas são as características mais generalizantes da Revolução Inglesa. Aí você tem a Revolução Inglesa dividida em duas partes. Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Tá? Então, a Puritana e a Gloriosa, genericamente falando. Olha aqui a Gloriosa, pessoal. Ela termina em 89, ó, 1689, como a gente já viu antes. Beleza? Tranquilo, então, pessoal? Então, a primeira parte é você entender a importância da Revolução Inglesa, depois fazer a linha do tempo, de novo, ó, a Revolução Inglesa, Iluminismo e demais revoluções burguesas, né? A francesa, a americana, Estados Unidos e a industrial. E aqui você tem, ó, o pontapé inicial da Revolução Inglesa, tá? Bem simplesinho, faça isso que você não erra, inclusive essa aula já está disponível para você, tá ok? O PowerPoint dela. Aí, turma, a gente tem as fases da Revolução. E era isso que eu queria trabalhar com você, tá? Com bastante calma, atenção e cuidado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, 1640 a 42, eu não quero que você decore, não é decorar. Isso aqui tudo, ó, é Revolução Puritana. Isso tudo é Revolução Puritana, tá? Eu não quero que você decore, mas eu quero que você entenda algumas coisas que vão te ajudar. Ó, de 40 a 42... é a Revolução Puritana, é a Grande Rebelião. É a Grande Rebelião. Tá? Isso aí, pessoal, eu queria que você entendesse a diferença de rebelião para a Revolução. Toda revolução começa como uma rebelião. Revolução Francesa, né, pessoal? Eu sempre vou fazer menção à Revolução Francesa, porque vocês estudaram ela tem muito tempo. Revolução Francesa começou com uma rebelião, lembra, no campo? Lembra da queda da Bastilha? A tomada da Bastilha é uma rebelião de camponeses. A rebelião de camponeses foi para a cidade. E aí nós tivemos a burguesia se rebelando. Então, ó, campo e cidade se rebelaram contra o rei da França, tá? O Luís XVI. Beleza? Então, toda revolução começa como uma rebelião. E qual é a diferença de rebelião para revolução? Bem fácil. Rebelião, gente, é quando você se rebela espontaneamente. Você tem uma atitude espontânea de raiva contra algo que está te tirando direitos ou que está atrapalhando enormemente a sua vida. Então, a população se rebela aleatoriamente, sem uma diretriz teórica. A revolução é quando você dá uma diretriz teórica. Então, turma, a população começa a se rebelar contra as péssimas condições de vida, tanto na Inglaterra quanto na França. É uma rebelião. É uma rebelião. Estou me rebelando. Me rebelando. Aí chega alguém e diz, olha, nós precisamos tomar o poder e instituir um governo diferente. Aí virou revolução. Tá? Então, quando você tem uma linha teórica, aí já não é mais rebelião, é uma revolução. Beleza? Então, olha só, pessoal, essa relação é bem simples. Toda revolução começa com uma rebelião. Beleza? Mas nem sempre toda rebelião vira revolução, tá? Então você precisa ter essa conexão. A rebelião, gente, é o gatilho, tá? A rebelião, a insatisfação popular, a tomada das ruas, isso é um gatilho, é um gatilho. E aí você pode conduzir essa rebelião para uma revolução ou não. Se o governo consegue negociar, se o governo consegue reprimir, se o governo contém aquela onda
de rebeliões, se o governo contém, não importa como, ela não vira uma revolução. Se o governo não contém, ela pode virar uma revolução. Beleza? Então, turma, a grande rebelião... Aí você tem, tá vendo, pessoal? A rebelião virou revolução. Guerra civil é a mesma coisa que revolução. Virou uma revolução. Tá? E em 48, a burguesia, ela toma o poder na Inglaterra. Então, em 48, a burguesia toma o poder, pessoal, e institui a República de Oliver Cromwell. Tá? A República de Oliver Cromwell. Então, pessoal, aqui ó, é outra coisa que eu estou destacando, porque também aparece em prova. Sabe como, Eulália, que aparece em prova? Aparece assim, ó. A Inglaterra já teve uma experiência republicana, certo? Ok? Certíssimo, a Inglaterra já teve uma experiência republicana. Durou pouco tempo, ó, de 48, 49 até 60. De 48, 49 até 60. Tá? Na verdade, pessoal, o nome é uma república, mas o Cromwell, ele era um ditador, então a gente chama, inclusive, o Cromwell de Lorde Protetor da Inglaterra. Tá legal? Então aqui você tem ó, a República de Cromwell. Cromwell já estava bem adoecido, governou por ali ó, 10 anos, mas estava com a saúde muito comprometida, morreu. O seu filho assumiu. Mas o filho do Cromwell não estava muito interessado em governar. Então, o que acontece? O filho do Cromwell, o nome Cromwell também, ele acaba ó, sendo destituído e ele já não queria governar mesmo. Então, ele é tirado do poder. Aí, turma, a grande sacada e o pulo do gato. Como que o parlamentarismo se institui numa determinada região? Tá? O parlamentarismo, então, pessoal, na Inglaterra, ocorreu por causa disso. Ó. Os ingleses pensaram, caramba, o Oliver morreu, o Richard morreu, e agora? Como é que a gente faz com relação à Inglaterra? A burguesia inglesa, então, para garantir um ar de legalidade e tranquilidade, a burguesia chama de volta a família Stuart. Ah, então a família Stuart, ela foi tirada do poder, aí veio a breve república, e a Stuart voltou ao poder. Ao poder não, voltou ao trono. Então, ó, a Inglaterra volta a ser uma monarquia, ela é uma monarquia, porém, aqui, o rei já não tem poder. Então, o rei que entra aqui, ele já entra sem poder. Tá legal, pessoal? Então o rei é convidado, a família Stuart é convidada a assumir a monarquia, porém, tá, esse rei já é sem poder. Mas, gente, nós tivemos aqui nesse período, ó, 1660 a 1688, são 28 anos, nós tivemos o Carlos II e o Jaime II. Os dois reis estão tentando voltar a ter poder. Então, esses dois reis querem a volta do absolutismo. E a burguesia vai dizer, não, não tem mais absolutismo, acabou o absolutismo. Então, são 28 anos, é uma briga entre a monarquia e o parlamento. Pessoal, mas foi o parlamento que trouxe de volta a monarquia? Sim, pensando em manter uma certa estabilidade. Mas eles não querem que o rei tenha poderes. Então, pessoal, entre 88 e 89... a gente tem a famosa Revolução Gloriosa, onde o holandês Guilherme de Orange, casado com uma filha de Jaime II, que era o rei, que queria ser absolutista, tá? É convidado pela burguesia inglesa a assumir o trono inglês sem poder. E o Guilherme de Orange aceita essa incumbência. O Guilherme de Orange estava lá na Holanda, Inglaterra, passeando, né? Um nobre, e aí o parlamento inglês chama ele. Ô Guilherme, você quer ser o rei da Inglaterra, mas sem poder? Você vai ser rei, mas não vai ter poder. Pode ser? E o Guilherme, pode. Pelo menos eu vou ter a benesse do trono. Você é o rei da Inglaterra, mesmo sem poder. E o Guilherme aceita. Como o Guilherme aceita, então nesse momento vem a Declaração de Direitos, aquela leizinha que eu coloquei ali, o Bill of Rights. Então nesse momento, a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange aceita o trono,
sem poder e, moçada, o que aqui não tem lei, não tem regra, é apenas uma conveniência, agora passa a ter regra, agora passa a ter lei. Como agora tem uma lei que regulamenta essa relação, com essa lei que regulamenta essa relação, a Inglaterra, então, consolida o parlamentarismo dentro do seu território. Então, isso aqui, pessoal, é o caminhar para o parlamentarismo. Então, eu queria que você relembrasse. São duas revoluções, né? Duas. Revolução puritana, porque quem fez foi a burguesia. E lembra que puritano significa calvinista, a burguesia puritana, e aqui a Revolução Gloriosa. São duas revoluções. A puritana, que foi o start, e a gloriosa, que finalizou tudo, estabelecendo oficialmente o parlamentarismo na Inglaterra. E aí, turma, a gente vai para a nossa última telinha, e foi onde eu coloquei os nomes, que não é para decorar, é para você organizar e entender bem. O rei Jaime I governa nesse período, eu nem citei ele, tá? Só porque eu falei, vou falar do Jaime II, para eu falar do Jaime II, eu vou falar do Jaime I, tá? O Jaime I, pessoal, é o cara que começa a colonização dos Estados Unidos mesmo. Quem começa a colonização dos Estados Unidos, a gente viu semana passada, é a rainha Elizabeth I. Então ela dá aquele pontapézinho inicial, mas quem é que organiza tudo? Quem é que realmente manda a população tomar conta dos Estados Unidos? É o Jaime I. Por que eu estou falando isso? Obviamente por conta desse ano nós temos a eleição dos Estados Unidos e hoje, né, pessoal, dia 5 de novembro, estou gravando no dia 5 de novembro, ainda não está definida a eleição, embora, né, a gente tenha aí a corrida para o Biden, mas não está nada definido. Mas por que eu estou chamando isso? Porque essa já é a mais importante eleição dos Estados Unidos. Pode ser que no vestibular eles cobrem alguma coisa ligada à história dos Estados Unidos. Tá legal? Galera, então vamos lá. Carlos I é o rei da época da Revolução, Revolução, e o Carlos I dizia, se eu não tenho poder, eu prefiro não ter cabeça. Eu não vou sentar no trono sem poder. E aí a burguesia inglesa chamou o Carlos e falou, Carlos, então você vai perder literalmente a sua cabeça. Então, cortaram a cabeça do Carlos. Só que ele não foi guilhotinado. A guilhotina é uma invenção francesa. Ele teve a cabeça decepada por uma espada. Tá? Então, cortaram a cabeça dele, mas um processo muito parecido com o francês. É por isso, pessoal, que essas duas aulas você tem que trabalhar, eu não digo juntas, mas chega uma hora que você tem que, né, convergir as duas aulas. Tá? Então, Carlos I sofre a Revolução, é executado e vem a República de Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra. Então, Oliver Cromwell é o Lorde Protetor da Inglaterra e ele cria os atos de navegação, que eu já vou explicar o que é, tá? Pessoal, aí vem o filho de Cromwell, que não tinha nenhuma aptidão para o cargo, nem queria governar, foi colocado ali por ser o filho. Aí ele sai, como a gente já viu. Aí nós temos, pessoal, a restauração Stuart. Aí você tem o Carlos II, que é colocado no trono. O Carlos II, pessoal, governa por um bom tempo, 25 anos, quer dizer, governa não, está no trono. Quem é que manda na Inglaterra? Já é o parlamento. Porém, Eulália, turma, não tem uma regra. Não tem regra. Ele está no trono e não manda nada. Tá? Mas não tem uma regra dizendo o rei não pode governar. Não tem essa regra. Então, tá aqui, 1660 a 85. Olha só o que o Carlos II tentou fazer. Mas a burguesia deixou. Ele tentou restaurar o absolutismo na Inglaterra. Tentou restaurar. E a burguesia estava o tempo todo impedindo. Ele tentava, a burguesia impedia. Ele tentava, a burguesia impedia. Tá? E assim foi levando por 25 anos. Aí vem, pessoal, o Jaime II. E o Jaime II, esse sim, mas tentou de tudo. Organizou exército, fez o diabo para voltar a ter poder. Trono ele já tem, mas quem manda é a burguesia, é o parlamento. Então ele faz de tudo, olha só, galera, para restaurar o catolicismo e o absolutismo. Aí a burguesia disse, olha, chega, esses reis Stuart já estão incomodando, já está atravessando o samba, vamos acabar com esses caras. Então, o Jaime II ele não morre, tá, pessoal? Ele não sofre nenhuma punição com a vida, tá? Ele é retirado do trono, tá? E é chamado o Guilherme de Orange.
E aí vem, então, o parlamentarismo inglês, oficialmente, como eu coloquei ali. Beleza? Olha, só para a gente fechar, então. Então, turma, a Revolução Gloriosa era o momento em que você tem a instituição do parlamentarismo. Lembrando, tá, pessoal? Desde 1660, você restaurou o trono, mas o rei não governa. O rei, quem governa é o parlamentarismo, é o parlamento. Tá? Não governa. Só que o Carlos II e o Jaime II estão tentando resgatar a força. E o parlamento, então, inglês, dá um basta criando o Bill of Rights. Tá legal? Pessoal, só para a gente terminar, vou apagar aqui. Só para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês duas leis inglesas que caem, Eulália, muito em vestibular. Mas caem muito em vestibular. São essas aqui, ó. Ato de supremacia. Ó, galera. Ato de supremacia. Professor, mas aqui tá atos no plural de navegação. Tem problema. Ato de supremacia e, agora sim, atos de navegação. Pessoal, o que é o ato? Ato, galera, ato é uma lei, é uma regra, um conjunto de regras, é um ato. O que é o ato de supremacia que cai pra caramba em prova? Foi quando esse carinha aqui, ó, que você conhece bem, Henrique, ó, oitavo, foi quando Henrique VIII, aquele que se casou com a Catarina, pediu para separar, casar com Ana Bolena. Ah, professor, é aquele cara da Reforma Protestante. Perfeito. Então, o que é o ato de supremacia? Foi quando Henrique VIII estabeleceu que ele era o chefe da Igreja Anglicana. Tá? Então, o ato de supremacia estabelece que o rei ou a rainha é o chefe da Igreja Anglicana, tá? Na Inglaterra. Beleza? Deu, Eulália? Viu como é fácil, pessoal? Bem simples. E o que são os atos de navegação? Atos de navegação, moçada, foi criado pelo Cromwell, ó. Opa, Cromwell. O Cromwell. E o que ele estabeleceu, pessoal? Ele estabeleceu regras para o comércio inglês. Então, turma, o que o Cromwell queria com os atos de navegação? Ele queria dizer o seguinte: tá, pessoal? Todo comércio na Inglaterra seria feito por embarcações inglesas. Todo comércio inglês teria que ser feito por embarcações inglesas. Só isso. Viu como é fácil? Então, pessoal, tanto o ato de supremacia, que cai muito em prova, quanto o ato de navegação, foram duas leis criadas por governantes ingleses. Cai muito em prova. O ato de supremacia, então, garante que o rei é o chefe da Igreja Anglicana. E o ato de navegação é o ato que fortalece a burguesia. Agora, turma, vem comigo. Ato de navegação está dizendo: só embarcações inglesas podem praticar o comércio inglês. Com isso, moçada, ele fortalece a burguesia inglesa. E ao fortalecer a burguesia inglesa fica forte, poderosa, rica, e a burguesia inglesa, por causa desses atos, também, né, outros fatores, mas fundamentalmente por causa desses atos, a burguesia inglesa se fortalece e faz
A Revolução Industrial. Pessoal, qual foi o primeiro país do mundo a fazer a Revolução Industrial moderna? Foi a Inglaterra. E por que a Inglaterra fez essa Revolução Industrial? Porque quem manda na Inglaterra é a burguesia. Então, todas as leis para a Inglaterra são feitas pela burguesia. E a burguesia faz leis que beneficiem aqui, ó, a própria burguesia. Beleza, galera? Então, esses dois atos não podem sair da sua mente, tá? Fique com eles bem claro, porque os dois são muito importantes, ok? Moçada, bons estudos, beijo grande. Quando você fizer as questões, toda dúvida que você tiver, você manda para mim, né? Eu não aprofundei alguns temas que são muito chatinhos e muito fáceis, e se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Valeu? Pessoal, bom período, bons estudos, até a próxima.